A oração tem força, a oração tem poder, do preletor Heitor Miyazaki. Capítulo 3. Fé. No livro A Verdade da Vida, volume 2, 21ª impressão, página 124, o mestre Masaharu Taniguchi explica sobre fé e doenças que ocorrem em pessoas que possuem fé. Ele diz que é preciso averiguar em que consiste, afinal, a crença dessas pessoas. E cita, como exemplo, algumas modalidades de fé. Primeiro, como a fé de São Francisco de Assis, que pedia ardentemente: seja-me dado o mesmo sofrimento por que passou Jesus Cristo. Segundo, a fé na salvação dos maus, como a da seita budista Shin, que diz: até os bons são salvos, então, com muito mais razão, os maus. Terceiro, também há a fé que considera o homem pecador. Enquadra-se aqui que o ser humano é fruto do pecado, por ter nascido através de um ato pecaminoso e de alegação de que nascemos com o pecado de Adão e Eva. 4. A fé que desperta o estado de pânico por acreditar na ira de Deus, no castigo de Deus, e que ele mandará para o inferno os pecadores. 5. E existe a fé como a da Seichonoye, que diz que o homem, filho de Deus, e que, portanto, não existe originariamente o pecado e a doença. Sublinhei e coloquei em negrito a palavra originariamente para melhor entendimento. A palavra origem significa ponto inicial de uma ação. E a ação inicial de Deus, Criador, é citada no capítulo 1 do Gênesis. Esta é a realidade primária. Então, esse capítulo refere-se à criação de Deus. Já o capítulo 2 é relativo à projeção da mente do ser humano, também chamada de mundo fenomênico, de terra, de mundo das 3 dimensões, etc. Portanto, Deus, após criar todas as coisas e que receberam a aprovação dele, e ao dizer que eram muito boas, não consta que ele tenha criado também a doença, a morte, o viciado, o desonesto, o ladrão, etc. 6. E há a fé de que precisamos sofrer as consequências do pecado de Adão e Eva, porque foram nossos primeiros pais. Se essa afirmação fosse verdadeira, Jesus Cristo não teria ensinado à humanidade: Pai nosso que estais nos céus. E o nosso Pai que está nos céus é Deus. Através da fé acontecem os milagres. As orações surtem o efeito desejado na proporção da nossa fé. Se tivermos 20% de fé, acontecerão 20%. Se tivermos 40% de fé,
acontecerão 40%. Se tivermos 100% de fé, o desejo será realizado na sua totalidade. Em Mateus 9:22, é citado o caso de uma mulher que fazia 12 anos que ela sofria com hemorragia e tinha certeza de que se conseguisse tocar em Jesus Cristo se curaria. E assim aconteceu. Jesus voltando-se e vendo-a, disse-lhe: "Tem ânimo, filha, a tua fé se salvou." E imediatamente a mulher ficou sã. Em Mateus 9:27-30, 2 cegos disseram a Jesus: "Tem compaixão de nós, filho de Davi." Mas Jesus não disse: "Vou curá-los." Simplesmente perguntou-lhes: "Credes que eu possa fazer isto?" Em outras palavras, seria o mesmo que dizer: "Vocês têm fé em mim?" E Jesus colocou a mão nos olhos dos cegos e disse: "Seja-vos feito segundo a vossa fé." E ambos ficaram curados pela intensa fé que possuíam. No livro Ciência da Oração, primeira edição, página 21, é citado o caso do centurião mencionado em Lucas 7:29, que pediu a Jesus que curasse um servo seu. Então Jesus se prontificou em ir à casa do centurião. Mas este disse ser indigno de receber em sua casa uma pessoa tão ilustre como ele. E falou: "Mas disse uma palavra, e o meu servo será curado." E assim aconteceu. Depois, Cristo, voltando-se para a multidão, comentou impressionado: "Eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé." No entanto, o mestre Masaharu Taniguchi afirma na página 33 do mesmo livro que, se for fé ambígua, isto é, se acredita em Deus, mas acredita também na existência da infelicidade, a oração não será atendida. Cristo ensinou aos discípulos a cura através da oração, mas alguns não conseguiram. No entanto, Jesus não dizia: "Vocês não conseguiram porque este caso é mais grave." Ele simplesmente orava, curava e dizia aos discípulos que a fé deles era pequena. Homens de pouca fé. O mestre Masaharu Taniguchi, quando esteve no Brasil pela segunda e última vez, falou sobre Star Darling, do despertar espiritual deste na penitenciária, após um severo castigo imposto pelos carcereiros, que amarraram seus pulsos e o deixaram pendurado sem que pudesse tocar o solo com os pés. Eram 12 horas de castigo. E nesse interim não era permitido ir ao banheiro, e ele tinha que suportar as necessidades de urinar ou de evacuar. A maioria dos presos conseguia aguentar de 5 a 10 dias, mas Darling suportou 15 dias. Embora suas pernas e braços estivessem roxos e inchados, após o castigo, os carcereiros o largaram no chão, desmaiado. Viu Jesus Cristo próximo à sua cabeceira, olhando para ele. Falou-lhe alguma coisa, mas Darling
Não se lembrava de nada, apenas do olhar de Cristo que tocou forte, muito forte em sua alma. Olhar muito profundo, de muita luz, de muita bondade. Dailin despertou e viu que estava de joelhos, rendido ao grande amor de Cristo. O olhar, a ternura, o amor, a luz de Jesus Cristo despertaram espiritualmente Dailin e ele se regenerou. Aquele homem que era temido até pelos policiais, desde então se iluminou e passou a se dedicar à salvação. Tive que escrever resumidamente esses detalhes para que vocês possam entender e sentir o amor e a fé de Dailin e de seu grande mestre Leifer, que estava na mesma prisão, um santo homem, a quem mestre Masaharu Taniguchi se referiu. Os ensinamentos que ele, Leifer, transmite aos outros presidiários são profundos e de tal magnitude que me fazem pensar que o próprio Jesus Cristo talvez falaria da mesma maneira se vivesse no mundo atual. Entre parênteses, o amor supera o castigo. Primeira edição, página 9. No mesmo livro, a página 25, o professor Masaharu Taniguchi continua. O teste definitivo para saber se a pessoa possui ou não a fé verdadeira consiste em descobrir se ela tem ou não a alma repleta de amor a Deus e aos semelhantes. Na oração Pai Nosso, que Jesus ensinou, diz: seja feita a vossa vontade. Será que a maioria dos cristãos, quando chegam nessa parte da oração, sente uma fé absoluta em Deus e abre a mão de todas as suas preferências e confia 100% em Deus? Quando se ora, seja feita a vossa vontade, não é para pensar: esta parte não pode ser assim, ou aquela outra parte que seja dessa maneira, desejando que tudo seja conforme o seu ego. A fé em Deus é entrega total a Deus. A respeito disso, assim escreveu o professor Masaharu Taniguchi, o termo entregar-se, segundo ele, Leifer, possui a conotação da docilidade e submissão espontânea. Significa ter uma postura mental normalmente branda e seguir com docilidade a vontade divina sem se esforçar, sem relutar e sem precisar transgredir. Entre parênteses, página 53. Assim, a fé intensa gera milagres, mas se alguém rogar a Deus acreditando na existência das infelicidades, não estará fundamentalmente acreditando em Deus. As orações de grande número de pessoas não são atendidas porque elas acreditam na existência das infelicidades e não em Deus. Entre parênteses, Ciências da Oração, primeira edição, página 33. A respeito desse texto, lembrei-me de uma palestra que ouvi na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna, São Paulo, em 1961. Um preletor da Seichonoye, passando diante de uma casa, viu muitas pessoas aglomeradas na porta e dentro dela havia um rapaz no canto da sala, com olhos bem arregalados.
aproximando-se, perguntou a um dos que estavam na porta: "O que está acontecendo?" E a resposta foi: "Aquele rapaz enlouqueceu e destruiu quase tudo. Várias pessoas vieram rezar, um padre, um monge budista e outros, mas ninguém conseguiu curá-lo." Nisso, o preletor pediu licença e, com a sutra sagrada Chuva de Néctar da Verdade, disse: "Eu irei rezar para ele." Nisso, ouviu alguém comentar: "Todos que aqui rezam fracassaram. Quero ver se a Seichonoye resolve." Leu uma vez e nada. Leu outra vez e mais outra vez. Quando estava iniciando a quarta leitura, uma voz lhe disse, mentalmente, né? "Por acaso você não está lendo pensando em curá-lo? Se pensa desta maneira, você acredita que ele é doente." Nisso, o preletor percebeu seu erro. É preciso que ele é filho de Deus, é vida perfeita de Deus. E a leitura foi feita com esse pensamento. Ao terminar a leitura da Sutra Sagrada, levantou a cabeça e viu o rapaz com semblante normal e disse: "Meu Deus, eu fiz tudo isso." A oração pode ser prejudicada pelo excesso de preocupação. A Sutra Sagrada Palavra do Anjo assim nos ensina. O anjo continua: "É ilusão pensar que o prazer, a dor e as demais sensações estejam na matéria conhecida como corpo carnal. Porque o corpo é nada, porque ele é apenas projeção da mente. Desempenha melhor suas funções quando o homem vive despreocupado com seu corpo." Lembro-me de que por 2 vezes me ocorreu a seguinte situação. Quando eu tinha menos de 10 anos de idade, eu estava com dor de cabeça. E brincando com um amigo, de repente dei-me conta de que não estava mais sentindo nada. Se eu ficasse preocupado, o que será essa dor de cabeça? A dor não teria desaparecido. Na Sutra Sagrada para a Cura Espiritual, Sutra Sagrada Contínua Chuva de Néctar da Verdade, consta que da preocupação nasce o temor. E surgindo o temor, a disfunção do corpo persistirá como reflexo desse temor. A preocupação pode gerar certos problemas, como dores de cabeça, úlceras e outras doenças psicossomáticas. Assim explicam os doutores Harold Kaplan e Benjamin Sadok. Egonomia é a preocupação patológica consigo mesmo. Monomania, preocupação com um único objeto. Hipocondria é preocupação exagerada com a própria saúde. Quem vive preocupado, com medo ou ansiedade, pode ser vítima de doenças causadas pelas emoções e também de dificuldade no êxito de suas orações. Porque quando se fica apreensivo, é comum imaginar o pior. Para melhor entendimento desse texto, vimos o relato da preletora Vera Lúcia do Amaral, que devido ao medo adquiriu o lúpus. É bem comum vermos grande preocupação nas mães de filhos pequenos e para diminuir a apreensão delas,
Deus transmitiu através do mestre Masaharu Taniguchi a revelação divina que se encontra no volume 14 da coleção A Verdade da Vida. 12ª impressão revisada, livro Educação, Pedagogia, da Seichonoye, página 153. Muitas mães se preocupam demasiadamente com seus filhos e, consequentemente, lhe transmitem vibrações mentais negativas, prejudicando-lhes a saúde e o destino. Algumas mães são tão apreensivas que não conseguem deixar seus filhos fora do alcance de sua vista, mesmo por um momento. Elas imaginam cenas em que seus filhos estão tropeçando e caindo, sendo atropelados por automóvel, afogando-se no mar, etc. Porque não podem proceder de outra maneira. Elas se inquietam dessa maneira porque consideram suas crianças como filhos do homem, em vez de considerar os filhos de Deus. Os filhos de Deus são criados por Deus e os filhos dos homens são criados pelo homem. Quem pensa que seus filhos são filhos dos homens terá que viver preocupado a vida toda para criá-los. Porém, quem os consideram filhos de Deus, respeita-os e cuida deles com todo zelo, mas sem preocupação alguma, pois sabe que Deus os está protegendo. Se alguém pensa que pode manter seus filhos vivos por meio de sua força humana, tente ficar velando por eles dia e noite sem dormir. Certamente não conseguirá. É a força de Deus que faz as crianças viverem, mesmo enquanto os pais dormem. Revelação divina. O Dr. Frank Caprio, médico, psiquiatra e psicanalista, menciona que conflitos, frustrações emocionais, amarguras, hostilidade e ressentimento podem causar excessivo cansaço. E constatou que vários pacientes seus sofriam de dores de cabeça, dores estomacais, úlceras, dores musculares, insônias, etc. E a isso ele chamou de fadiga nervosa. E para evitar que essa tensão crie problemas maiores, no livro A Verdade da Vida, volume 8, Prática Contemplativa, 17ª impressão, revisada, capítulo 1, página 17, o professor Masaharu Taniguchi recomenda a prática da meditação Shinchokan, porque o nosso estado mental nos 10 minutos que procedem o sono é bastante importante, pois toda atividade na nossa mente continua avançando sem parar na direção em que a deixamos ajustada. Mesmo depois de a mente superficial estar completamente adormecida. E na página seguinte, página 18, ele continua: mudar a direção da mente de tendência de acordo com a necessidade é a função dos 5% que constituem a mente desperta. E ainda sobre a preocupação, A Verdade da Vida, volume 7, 29ª impressão, item 11, página 126. Assim está escrito: não será exagero dizer que 80% da energia de
toda a humanidade e 80% das riquezas do mundo todo são desperdiçadas em preocupações e temores desnecessários. A angústia da maioria das pessoas é provocada pelo temor doentio do futuro. Mesmo em se tratando de doença, na maioria das vezes a causa do aumento da dor, bem como no agravamento da moléstia, é mais psicológica do que propriamente física. A seguir, compartilho um caso de cura ocorrida ao desviar a atenção para outro foco, que consta no livro A Verdade da Vida e a Saúde, 8ª impressão, página 110, onde é citada a explicação de Yogananda. Certo paciente de caráter emotivo ficou afásico e não pôde mais emitir uma só palavra. Mas recuperou a fala quando sua casa pegou fogo e teve de fugir. A cena do incêndio estimulou sua força de vontade e ele não conseguiu conter o grito. Fogo, fogo, esquecendo-se de sua afasia. Desse modo, a força de vontade, ao receber um forte estímulo emocional, acabou dominando a ideia de doença que existia no subconsciente. Excesso de preocupação é, na verdade, uma oração infrutífera. A definição da palavra oração, citada nos livros da Seichonoye, é extremamente valiosa e de fácil assimilação. Oração, em japonês, diz-se inuro. No livro A Verdade, volume 3, primeira edição, página 305, o mestre Masaharu Taniguchi explica que o som I de inoro, entre parênteses, orar, é o mesmo que inoshi, entre parênteses, vida. Investigando a palavra das origens, I significa inoshi, vida, e nori, noberu, declara, entre parênteses, declarar. Portanto, inori, entre parênteses, oração, é aquilo que você está sempre declarando no recôndito de sua vida. Tudo aquilo que pensamos, imaginamos, falamos ou sentimos constitui oração. Lembro-me de ter lido há 50 anos, num dos livros da coleção A Verdade, um fato ocorrido no Japão. Uma senhora, minutos depois de ouvir pelo rádio um programa de remédio, ficou com várias manchas no rosto, tal qual o anúncio que terminara de ouvir. Ela ficou sugestionada pela propaganda e o efeito foi imediato. Ela ouviu, acreditou e gravou na mente. As palavras ouvidas ficaram ecoando mentalmente. Isso também constitui uma oração. No livro Sabedoria da Vida Cotidiana, volume 2, quinta impressão, página 144, o texto que reforça essa definição diz: lendo livros de patologia ou dietética, ouvindo propagandas de remédio pelo rádio ou vendo-as na televisão, as pessoas gravam no seu subconsciente a ideia de que o homem é um ser adoecível.
e tornam-se vulneráveis à doença. A propaganda de remédios através de meios de comunicação que exigem a massa pode, às vezes, provocar uma epidemia nas crianças e, consequentemente, falta às aulas em massa. E se a mídia continuar usando o poder da palavra para agravar ideias de doença na mente da humanidade, esta se tornará cada vez mais doentia e passará a depender sempre de médicos e remédios. Para avaliar o quanto você pensa ou age positiva ou negativamente, deixe no bolso direito de sua calça ou na sua blusa um contador pequeno, do tipo que se usa no dedo, para poder manusear com a mão direita um outro contador igual a do bolso esquerdo da sua calça. Para manusear com a sua mão esquerda e a cada vez que ficar preocupado com pensamentos negativos, clique o contador do bolso esquerdo. Por exemplo, quando vierem pensamentos como acho que será difícil conseguir, tente 2 vezes e não deu certo. Tentei 2 vezes e não deu certo, mas todos os meus amigos não conseguiram. Clique no contador do bolso esquerdo. Mas eu posso porque sou filho de Deus. Clique no contador do bolso direito. Assim sucessivamente. No final do dia, veja o número dos 2 contadores. Notará que o número do contador do bolso esquerdo é maior, ou seja, o negativo ainda prevalece. Normalmente, aqueles que não alcançam o objetivo têm pensamentos mais pessimistas. Oração, fé, devoção e também ação. Yogananda disse que devemos buscar Deus com fervor e devoção. E soma-se a palavra oração à palavra ação. Há exemplo simples citado pelo mestre Masaharu Taniguchi em alguns livros, como o do menino que antes de entrar na escola parou um instante para orar por ser dia de exame. O portão foi fechado e o garoto perdeu o exame. Aí, a oração precisa ser acompanhada de ação. E aqueles que esperam o milagre de Deus não se esforçam. Agem como se Deus fosse seu empregado. No volume 9 da coleção A Verdade, 10ª edição, páginas 224 e 225, o subtítulo chamou-me muita atenção na primeira vez que li. Não faça de Deus um office boy. E o texto explica, para se concretizar um desejo orando a Deus, é indispensável que ele seja algo realmente necessário e que não pode ser conseguido através de recursos humanos. Não devemos ser comodistas ou preguiçosos e esperar que, pedindo a Deus, Ele traga para nós coisas que podemos alcançar facilmente com nossas próprias mãos e que não as fazemos por preguiça.
No livro A Ciência da Oração, primeira edição, páginas 158 e 159, de autoria do professor Masaharu Taniguchi, consta que o Dr. Hardman fracassou no ano de 1921 e ficou muito endividado. Nessa época, ele residia em Auckland e possuía somente 10 centavos no seu bolso. Por isso, retornava para a casa a pé. Certa vez, parou numa esquina para descansar as pernas e disse para si mesmo: isso não é algo por demais cruel? Você conseguiu reduzir seu peso corporal, mas por que não consegue encher meu bolso? E o mestre fez a seguinte observação: esse foi um desejo simples, mas um verdadeiro desejo do fundo da alma. E esse desejo foi ouvido. Recebeu uma carta da empresa Connersville, na qual havia um vale postal de $199,25. Nessa época, ele andava a pé para não gastar 10 centavos na passagem do bonde e explicou como foi a sua prática. Já recebia a provisão infinita. Assim mentalizava e completou. A concentração mental do subconsciente em um determinado problema já constitui oração. Não custa nada, não paga imposto, não dói pensar em... Então, coloque em prática essa frase. Mesmo que você receba pouco dinheiro ou que sua carteira esteja vazia, pegue o que tem e o abençoe. Mentalize que isso está preenchido da substância espiritual da vida e de que a riqueza está prestes a se manifestar. Do livro Chave da Provisão Infinita, primeira edição, página 22. Para que a oração se concretize, é preciso estar confiante no amor do Pai, Deus. Estar confiante no amor do Pai é um dos 5 itens citados na caderneta de milagres da Seitonoye. Para a concretização da oração, no momento em que li a expressão confiante no amor de Deus, eu entendi claramente, mas um fato real me fez entender e aprender o sentido dela. O caso aconteceu exatamente com a minha filha Nelly. Estudando à noite, ela foi à procura de um estágio numa empresa multinacional. Por ser uma empresa mundialmente conhecida, havia muitos candidatos. Em época de exame na faculdade, minha filha sempre se dirigia ao oratório, acendia o incenso e orava fervorosamente. E nos dias em que foi à empresa para entrevista e teste, fez o mesmo, acendeu incenso e orou com fervor. Foi então a sonhada empresa fazer o teste, primeiro dia. No segundo dia, ao retornar para casa, contou-me o resultado do primeiro teste. Pai, havia 62 candidatos. Só restaram 30 e eu estou no meio dessa turma. No dia seguinte, novamente, na entrevista, o novo teste. E não deixava de ir diante do oratório e saía confiante. Ao regressar, disse-me antes que eu perguntasse:
Pai, sobraram apenas 10 e eu estou entre os 10. E continuava escrevendo nos papéis. Já fui aprovada, obrigada a Deus. Não lembro a quantidade de papéis com esses dizeres. Ela escreveu. Eram vários no quarto dela. No último dia de teste, ela me disse: pai, só sobraram 2 candidatos, um rapaz e eu. E o Departamento de Recursos Humanos disse para o setor de engenharia que fez a requisição: restam apenas 2 candidatos. Mas como eles têm muito potencial, sugerimos não perdê-los. Contrate os 2, e assim ela foi admitida. Estudando à noite, trabalhando durante o dia, minha filha Nelly foi efetivada como engenheira de um setor e posteriormente ocupou um cargo de chefia. Confiante no amor de Deus, é isso. Nunca pense que Deus o deixou só. Acredite em Deus e que Ele está sempre ao seu lado. Oração não é para se agarrar choramingando a Deus. Mestre Masaharu Taniguchi. Quem é cristão e tem essa atitude de choramingar a Deus, não entendeu a frase de Jesus Cristo. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário. Antes de vós lo pedirdes. Mateus 6, 8. Um xiste que considerei muito inspirador é o do rapaz que, na sua oração, pergunta a Deus: Senhor, quanto representa para o Senhor um século? E Deus respondeu de imediato: representa um segundo. Senhor, quanto representa para o Senhor $1 milhão? Para mim, equivale a 1 centavo. Senhor, poderia me dar 1 centavo? Espere um segundo. No livro A Chave da Provisão Infinita, primeira edição, página 27, há uma explicação clara para quem pede dinheiro ou objeto a Deus. Deus nos oferece produtos materiais. Ele nos oferece ideias. Essas ideias, elas movimentam a força espiritual. E, aplicando as leis, manifestam para nós produtos materiais. A oração precisa vir acompanhada de ação, assim explica o mestre Masaharu Taniguchi. E, em palavras diferentes, mas com o mesmo sentido, disse Chico Xavier, muitos ficam na expectativa do socorro do alto, mas não querem nada com esforço, de renovação. Querem que o Espírito se intrometam na sua vida e resolvam seus problemas. Em 1949, Frank McNamara entrou com seu sócio em um restaurante de Manhattan e, na hora de pagar a conta, notou que havia esquecido o dinheiro. A falta de dinheiro levou McNamara a criar o cartão de crédito Diners Club. É uma história interessante. Há comentários que foi um jogo de marketing para divulgar o cartão de crédito. Mas, mesmo que tenha sido uma articulação, é um fato que pode acontecer
E a ideia foi genial, porque inúmeras pessoas se colocaram no lugar de McNamara e aderiram ao cartão de crédito. E outros, pelo status que na época proporcionava o fato de ter cartão de crédito. O Dr. McNamara conseguiu seu objetivo convencendo diversos restaurantes a trabalharem com cartão de crédito. Tanto que em um ano havia 330 estabelecimentos comerciais parceiros e 42 mil usuários. Esse exemplo nos remete à noção de que não basta orar fervorosamente sem ser proativo, estando em condições e no tempo certo de agir. A fé será inoperante se não vier acompanhada de ação. Em suma, vimos nesse capítulo 3 que a fé intensa e absoluta em Deus, de entrega total e que se desdobra em atitude, tem poder gerador de milagres. Entretanto, é preciso nos atentarmos para o fato de que tudo aquilo que emitimos, mental ou verbalmente, se constitui em oração. Por isso, é correto pensar que nem mesmo um pensamento de pouca monta passa despercebido pelo universo. O somatório de pequenas imagens de pessimismo que passam pela mente pode desmanchar a concretização das orações que você realiza, mesmo que assiduamente, em poucos momentos, oremos e tomemos atitudes alicerçadas na fé verdadeira, sem nunca nos esquecermos de manter a alma preenchida de amor a Deus e aos nossos semelhantes. Eu agradeço ao mestre Masaharu Taniguchi e até o próximo capítulo. Muito obrigada.